A religião de Deus é uma e ela é revelada a todos os seus mensageiros, desde a criação do ser humano até o último dos mensageiros que Deus enviou, que é Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Adão, consideramos ele como muçulmano, ou seja, ele é submisso a Deus. Por exemplo, ninguém diz que Adão tinha uma religião cujo nome era ismo, alguma coisa ismo. Não tem. Por exemplo, Noé. Qual é a religião com a qual Noé foi enviado? Qual é a religião com a qual ele orientou o seu povo? E aí, quando eles não atenderam, houve o dilúvio e acabou se salvando somente aqueles que entraram na arca. Qual é a religião dele? Monoteísmo. Ou seja, adorar somente a Deus. Submissão a Deus. Al-Islam. Qual é a religião de Abraão? Abraão não fundou uma religião chamada judaísmo. O ser humano se denominou judeu. Outros seres humanos se denominaram cristãos. Agora, quando nos denominamos muçulmanos, significa submissos a Deus. Não que somos seguidores de uma religião fundada por um homem chamado Maomé. Esse é um conceito errado que é citado. E aí eu chamo a atenção. Quando eu digo é um conceito errado que é citado, às vezes o muçulmano está a citar esse conceito errado e entende de maneira errada dessa forma. Eu vou citar uma frase que eu li, que é escrita e apresentada por um muçulmano que ensina a religião. Por exemplo, ele disse assim: o muçulmano crê nas 3 religiões monoteístas. Isso é um erro hediondo. A gente pode até dizer é um crime isso. Porque a pessoa que está a ouvir isso da boca de um muçulmano está a dizer, opa, então o muçulmano crê no judaísmo, crê no cristianismo. E aí a pessoa que ouve entende que o muçulmano crê no judaísmo, no cristianismo, da maneira que tais religiões existem hoje, da maneira que elas existem nos dias de hoje. Por exemplo, o cristão adorando a Jesus Cristo, o cristão dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o judeu dizendo que é o povo escolhido de Deus, e assim por diante. Enfim, e também faz a pessoa acreditar que tudo aquilo que o cristão tem na Bíblia atualmente, o muçulmano também compartilha. E faz também a pessoa entender que tudo aquilo que o judeu tem em sua religião, ou tem na Torá, ou tem em sua lei, também o muçulmano compartilha igual. Então, devemos ser muito atenciosos a isso. Não se diz dessa maneira. Se diz, o correto é dizer, a religião de Deus é a submissão à orientação dele. Você pode denominar monoteísmo no sentido de que só Deus merece adoração, ninguém nem nada além dele merece ser adorado. Essa é a religião de Deus. Depois que qualquer um dos mensageiros trouxe essa religião, acabou sendo fundada uma outra denominação que é a alteração daquilo que tal mensageiro deixou. O cristianismo é a alteração daquilo que Jesus deixou de monoteísmo. O judaísmo é a alteração daquilo que Moisés deixou de monoteísmo. Vamos ler os versículos. Deus Altíssimo seja diz em Surat Al-Imran, o versículo é o número 19. A religião. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. O início do versículo é assim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. A religião para Deus é o Islã. A religião para Deus é a submissão a Ele. Depois, Deus Altíssimo seja diz: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ok, a religião para Deus é o Islã. E as outras religiões que existem e são relacionadas, são atribuídas aos mensageiros. Aí
a tradução do resto do versículo. E aqueles a quem concedemos o livro, aqueles a quem concedemos o livro, que é em árabe Ahl al-Kitab, adeptos do livro, são judeus e cristãos. Ou seja, são aqueles que têm uma religião que em sua origem é o Islã, é o monoteísmo. Porém, depois disso, aconteceram alterações. Então, aqueles a quem concedemos o livro anteriormente, somente divergiram por soberba, baghyan bainahum, e por divergência, discrepância entre eles. Então vou repetir: a religião para Deus é o Islã, e aqueles a quem concedemos o livro anteriormente somente divergiram por soberba entre eles e discrepância que aconteceu entre eles, depois que lhes chegou al-ilm, depois que lhes chegou o conhecimento, ou seja, depois que chegou a revelação de Deus, e eles a conheceram, e eles a entenderam, depois eles divergiram. Depois de tal profeta não estar mais entre eles, por exemplo, eles acabaram por criar outras denominações. A primeira geração passou para a segunda geração ensinou às outras gerações de maneira errada, e foram estabelecidos os ensinamentos que não são dos profetas, dos mensageiros. E depois Deus Altíssimo sela o versículo dizendo: وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. E quem descrer nos versículos de Deus ou nos sinais de Deus, Allah subhanahu wa ta'ala é rápido em ajustar contas. Esse é o versículo 19 da Sura 3, Surat Ali Imran. Nessa sura, Deus Altíssimo fala muito sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, e cita a história do nascimento de Jesus, a história da Virgem Maria, de Zacarias. Em outros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala, ao citar as histórias de alguns mensageiros que ele enviou antes de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, cita como a religião com a qual ele enviou a esses mensageiros é o Islã. É o Islã. É a submissão a Deus Altíssimo seja.